Olá, boa tarde a todos. Nosso grupo é composto por Giovana Macedo, Rian Félix e por mim, Renata Cristina. Hoje, nós iremos falar sobre os fatores de produção na prática, citando exemplos de cadeias que usufruem desse conceito da economia. Boa apresentação a todos. Falando sobre os produtos de beleza, o fator de produção terra. No caso, a extração da matéria-prima geralmente é feita pelo cultivo e pode ser feito in vitro ou em estufa. In vitro, simplesmente eles pegam uma semente, colocam no vidro e ficam cuidando dentro de uma sala específica, com luzes que simulam a luz do sol, e a planta em si vai germinando até chegar na sua época de coleta. Nisso fica alguns especialistas, cientistas, e, enfim. O custo costuma ser um pouco maior comparado com o extravismo, assim como a estufa. A estufa precisa se criar a estufa para plantar e coletar. Esse processo costuma ser mais sustentável em comparação ao extravismo. O extravismo, você pega um ambiente em si, uma área, extrai tudo de matéria-prima dela e geralmente não se tem o ato de repor aquilo que você tirou, os recursos naturais. Então isso impacta muito no meio ambiente, porém o seu custo é menor. Agora, o trabalho em si. Eu selecionei uma linha de produção de fragrâncias alcoólicas para demonstrar isso. A estocagem de matéria-prima, sejam de plantas, castanhas para óleos, enfim, a primeira etapa. Logo em seguida vem a fabricação, que geralmente costuma ser por agitadores. Agitadores, trituradores, eles passam por chapas de aquecimento e em seguida vem o resfriamento, que basicamente eles tiram todo o calor do processo de fabricação do produto e tudo mais para eles poderem serem filtrados, tirar todo os resíduos de plantas, cascas, enfim. Aí vai para estocagem no granel. No granel, a partir de adiante, eles já podem serem é, colocados em seus vidrinhos para serem vendidos posteriormente. Agora eu vou falar um pouquinho sobre o capital. Eu selecionei alguns dos equipamentos que são usados no processo de produção de produtos de beleza. E o primeiro é o agitador, que está em cerca de R$ 28.600. Em segundo, vem a chapa de aquecimento, com R$ 8.000. A balança, de 3.600, que é a de 1 tonelada de 1 metro por 1 metro. A estufa, que é 8.100. O medidor de pH, que tá aproximadamente 2.500, um modelo similar ao que temos no laboratório de química. E o viscosímetro, que está 18.330. O custo aproximado de cada equipamento, haja vista que eu fiz a soma de cada um, de uma unidade de cada equipamento, chegou a R$ 69.130. Lembrando que os equipamentos selecionados foram equipamentos a nível industrial. Falando um pouquinho agora sobre a produção de joias, no fator de produção terra temos a mineração e o garimpo. A mineração é o processo de extração de minerais que se concentram naturalmente na terra. É uma atividade econômica e industrial que consiste na pesquisa, exploração, extração e beneficiamento de materiais presentes no subsolo. Já o garimpo é a dominação que se dá à exploração, mineração ou extração, manual ou mecanizada, de substâncias minerais como ouro, diamantes e outros tipos de minério. Vê-se, portanto, que é possível a realização do garimpo no Brasil. Contudo, o problema se consiste no seu exército ilegal, especialmente nos territórios indígenas, quando praticado o garimpo de forma desconexa com a lei, influenciando nos riscos ambientais e sociais. Já no fator trabalho, temos a criação de designer, desenvolvimento do produto e a produção e fabricação. A criação do designer é a primeira etapa a se fazer. Nela temos que criar o design da joia ou apenas seguir as normas de joias que já existem e são produzidas em grande escala, onde tem que ter os mesmos parâmetros de pesagem, tamanho, detalhes e até mesmo quantidade de minerais, visto que
O ouro muitas vezes é misturado com ferro e outros minerais para garantir a sua liga. Após a criação do designer, vamos criar um esboço 3D dele para o seu desenvolvimento do produto. Neles corrigimos erros de escala e atenuamos detalhes. Depois passamos para a produção e fabricação. Muitas pessoas têm curiosidade sobre o processo de fabricação de joias. É incrível pensar como um material nobre ou pedra preciosa em sua forma bruta pode se transformar em uma peça tão delicada. Existem diversos tipos de ouro e materiais que podem ser utilizados, como a prata, o cobre, o latão e diversas pedras. Como já disse antes, o ouro maciço é um material extremamente pesado, por isso utilizam-se ligas de metal para reduzir o seu peso e tornar as peças mais leves. A combinação depende de temperaturas de fusão e fluidez compatíveis. Assim, existe a classificação do ouro de 12, 18 e 24 quilates, por exemplo, que identifica a quantidade de ouro em relação aos outros metais utilizados na fundição. Quanto mais metais estiverem na peça, menos ela vai valer e mais fluidez ela terá. Por isso que o mais caro de 24 quilates, em exemplo, tem seu valor mais alto em comparação com os outros. Já no nosso fator de produção capital, temos diversos equipamentos necessários para a criação dessas joias, como por exemplo o mais utilizado, que é um maçarico, que também é o nosso equipamento mais pesado. Nele iremos derreter todos esses metais e usá-lo até para atingir a fusão dos metais na hora de preparação. Depois temos o compressor sem reservatório, o laminador elétrico, a morsa de bancada, matrizes, politriz, forno para fundição, tanque para lama, tanque para banhagem e o esmeril, que seria o nosso último equipamento na produção das joias. Bom, por último, mas não menos importante, irei falar sobre a produção de arroz. Todos sabem que o agronegócio é uma das coisas que mais alavancam a economia do país. Dessa forma, o arroz é um dos ingredientes que fazem essa máquina girar. Por isso que nós escolhemos para finalizar o nosso trabalho. No quesito trabalho, é muito importante que a mão de obra seja qualificada, pois estamos falando de produtos orgânicos que podem estragar e causar prejuízos para o setor. Além disso, uma mão de obra qualificada é responsável por manusear o maquinário e ajudar a desenvolver uma colheita sem problemas. Na terra, o solo fértil é essencial para que tudo corra como planejado. O Brasil é um dos países com maior extensão de solos férteis do mundo, o que colabora também para que ele seja um dos maiores produtores de arroz. No capital, o desenvolvimento de tecnologias é de suma importância para o desenvolvimento do agronegócio. Máquinas como os arados, semeadeiras, as plantadeiras e o maquinário de colheita são investimentos que geram riqueza, fazendo com que a agricultura seja bem-sucedida. Bom, esse foi o nosso trabalho e agradecemos muito pela atenção. Tchau, tchau.